E aí, pessoal, como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui com mais um Nascido ESC, aquele nosso bate-papo referente ao quê? Referente à santa e maravilhosa Palavra de Deus. O Nascido ESC é aquele nosso programa aqui no canal onde nós discutimos dúvidas referentes à Palavra de Deus. E nós estamos em uma série onde a gente está vendo algumas questões, algumas afirmações errôneas da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós estamos fazendo esse estudo, entendeu? Porque nós somos protestantes, nós somos reformados, então nós temos que pregar a nossa teologia, nós temos que pregar aquilo que a Bíblia nos dá. Amém? Então vamos lá. Lamento, sabemos que temos muitos seguidores católicos, amamos a vida de vocês, mas diferenças teológicas nós temos, infelizmente. Amém? E nós não podemos nos calar em relação a alguns pontos para manter a política da boa vizinhança. A gente tem que entender isso. Amém? Sim, na maioria das vezes eu prefiro com que nós abordemos aqueles pontos convergentes que nós temos na nossa fé. Mas existem os pontos divergentes, eles precisam ser colocados. Amém? Então vamos lá. Hoje a gente vai tratar lá de Mateus 17,4, que muitos católicos colocam como uma prova de que a intercessão dos mortos, ou seja, que conversar com mortos, pedir a mortos, a questão dos santos, da obra dos santos referendada ali. Então, Mateus 17,4, vamos ler comigo. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. O catolicismo romano afirma que o encontro dos discípulos com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração indica que podemos buscar a intercessão dos mortos, que por eles são considerados santos. Aí que tá, pessoal, a gente tem que entender uma coisa em primeiro lugar. É uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês. Pessoal, não é porque algo aconteceu na Bíblia que ele se tornou regra para que acontecesse. Principalmente situações que são extremamente perigosas, como o nosso contato com os mortos. Para que esses mortos se tornem um motivo de culto, é isso aqui. E outras questões, entendeu? Então nós temos que entender que aquilo que nós devemos fazer na Bíblia são coisas que ou aparecem comumente mais de uma vez na Bíblia e onde a Bíblia mostra que é algo a se fazer, ou existem ordens específicas para que aquilo seja feito, como na ceia e no batismo, por exemplo. Então nós temos que entender isso. Não é porque algo aconteceu que algo se tornou regra e tem que ser repetido, tá bom? Na Bíblia. Muitas coisas aconteceram para a glória de Deus, onde só Deus, só Cristo poderia realizar aquela tarefa. Outras coisas aconteceram do quê? Que foram utilizadas naquele aspecto, naquele momento, para a construção da Igreja de Cristo, tá? Então isso que vocês têm que entender. Então a gente não encontra no texto em estudo nenhuma menção de oração ou uma reza. Essa questão de oração e reza, eu acho que é um bate-boca inútil entre evangélico e entre católico. Rezar é a mesma coisa que orar, que é o quê? Um relacionamento, uma conversa com Cristo. Vã repetição é uma outra coisa. E eu conversando com alguns companheiros católicos, inclusive sacerdotes que têm muito conhecimento, colocaram que nem o catolicismo aprova a vã repetição, tá bom? Então essa história de ficar, se eu tô com um irmão católico, ele faz questão de falar para mim reza, eu rezo. Tem o evangélico faz questão de falar pro católico que ora. Eu acho que aí são rixas, são nomes diferentes dados para a mesma coisa. Amém? Nós temos o costume de falar orar e os nossos irmãos católicos têm o costume de falar rezar. Não, é que reza quer dizer não, são sinônimos, pessoal. As duas palavras são sinônimas, tá bom? Então, a gente não encontra no texto em estudo nenhuma menção de oração ou reza dirigida àqueles profetas durante a transfiguração. E muito menos houve comunicação entre Moisés e Elias com os demais discípulos. Eles vieram e se comunicaram com Jesus. Jesus era homem, mas ele também era Deus.
Ele é Deus. Lembrem-se disso, pessoal. Então ele tinha atributos superiores aos nossos, atributos inclusive que nós nem conseguiríamos entender. Os profetas falaram somente com Jesus e entre si. Então apenas os três conversaram. Eles não conversaram com os discípulos que estavam com Jesus. O texto relata explicitamente que Pedro falou a Jesus a questão das tendas, da construção das tendas. Então disse Pedro a Jesus. Não está escrito aqui, então disse Pedro a eles. Disse a Jesus. Não diz que o apóstolo falou com Moisés ou Elias. Não houve comunicação. Não houve comunicação daqueles homens. Outro problema que eu falei agora no início. O encontro em questão foi único. Não houve precedente para uma comunicação constante com os dois falecidos. O objetivo da transfiguração era um só: demonstrar a glória de Cristo em seu reino. Ou seja, aqueles dois apareceram para mostrar aos discípulos a grandeza de Jesus, o poder de Jesus, e não para estabelecer uma espécie de culto paralelo, onde iria se criar o panteão de homens piedosos, porque sim, entre os santos católicos, já falei para vocês, eu tenho aqui o livro do Ratzinger, Catequese dos Santos, onde ali se explica, não se explica o que orar para o santo, não, padroeiro do que ele é, não. Aquele livro, ele fala sobre a vida de cada um daqueles homens. Então, por mais que aqueles homens tenham sido santos, como eu e você, eu acredito que nós sejamos, por mais que tenham sido grandes homens de Deus, o problema está no se comunicar com eles e o estabelecimento de um culto a eles. Nós, evangélicos, nós temos homens proeminentes. Os meus irmãos arminianos têm John Wesley. Eu, que sou reformado, tenho Calvino como um grande homem de Deus. Mas nós não prestamos culto a eles. Nem mesmo aquele culto velado, porque existe a prestação de culto em si mesmo, onde a pessoa põe café para o santo, onde a pessoa ora para outro santo, onde usa um medalhão daquele referido santo. E existe o culto velado, que a pessoa ela tem tanta admiração por aquela pessoa, por aquela pessoa que ela acaba prestando um culto sem perceber. Amém? Então não existe nenhum tipo de culto. Aqui não manda, porque é uma coisa que aconteceu uma vez só, para a glória de Deus. Existem boas razões para os católicos romanos não orarem aos mortos. Em primeiro lugar, a gente tem que compreender pela Bíblia que Deus é o único ser a quem devemos dirigir as nossas orações. Não adianta você orar para santo, não adianta você orar para anjo. Anjo só obedece à vontade do Senhor. Então não tem como orar para anjo, por exemplo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento não existem relatos de alguém invocando líderes mortos. Em segundo lugar, a oração, entre outras coisas, é adoração. É um elemento de culto. Então, orar a qualquer outro ser é inadmissível. Porque a oração é onde nós nos colocamos como filhos. A oração é uma forma de nós adorarmos ao Senhor, onde nós nos colocamos na nossa posição de dependentes do Senhor. É onde nós temos um relacionamento com o divino, nós temos um relacionamento com o nosso Deus. E no momento que nós oramos para santos ou quem quer que seja, nós estamos usurpando essa centralidade do Senhor. É inadmissível orar a outro que não a Cristo. Então, para finalizar, vem a passagem, olha, João 14, 13 e 14, ó. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, verso 14. Tá bem? Então é isso. Não existiu comunicação com os mortos. Não existe essa questão, pessoal. Nós temos também os irmãos espíritas que também usam essa passagem para tentar validar o espiritismo. Eu não lembro se nós já temos na SIDUESC sobre isso aqui. Se tiver, o card está em cima. Agora, se a gente não tiver, eu vou gravar também um estudo a respeito disso. Amém? Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado por nos assistir. Semana que vem temos mais um na SIDUESC. Aqui na descrição nós temos um link especial para você, onde você abre, tem todas as nossas redes sociais
E também tem o quê? Tem o link para o nosso canal do Telegram. Lá você vai ser avisado de todo o material em todas as redes sociais do Nascido de Novo, para você se nutrir da palavra de Deus. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima.